Bem, eu me chamo Moisés Cardoso dos Santos. Sou da família Cardoso, do município de Trairi. Nasci entre o Estrela e a Frecheira. Nasci por ali. Me criei naquela praia que quando eu nasci já era dunas. Já. Mas eu me criei entre a mata e a praia, porque eu sou índio. Você tem quantos anos, mãe? Eu tenho 78 anos. Então, A história da sua família é toda do município de Trairi? Toda do município do Trairi, todinha. Então, é o seguinte. Como foi que nasceu a minha família? Eu não sei a data, porque essa história que eu vou contar foi meus antepassados, irmão do meu avô, que me contaram essa história da minha família. Por isso eles não me davam datas, só me davam só a história. Mas foi o seguinte, naufragou-se um navio aqui no município de Trairi e encalhou um homem na praia. Esse homem encalhou na praia de Frecheira. Aí ele se fez o mato. Que na época que ele encalhou, naufragado, não tinha dunas. A maré batia dentro do mato. Então ele se fez o mato. Aí ele encontrou uma lagoa, procurando recursos para comer. Então ele encontrava, qual era o recurso? Era fruta. Era goiaba, caju, mangaba, certo? Então essa era a fruta que ele encontrou para comer. Aí ele se sustentou. Com os dias que ele na beira dessa lagoa, ele viu uma mulher. Essa mulher, a mulher, assim que viu ele, correu. Mas a mulher voltou de novo. A mulher vinha buscar água numa marimba, que nós passamos a chamar cabaça, né? E depois a gente passou a chamar moringa. Mas na época o nome era maringa. Pois bem, aí ela viu o homem e ele fez sinal de mansidão, no rumo dela, né? Aí ela aceitou o sinal de mansidão dele. E por aí ela começou a vir e via ele e começou a se encostar mais perto dele, tomar intimidade com ele. Até que começaram a conversar. Começaram a conversar. Ela começou a trazer comer da tribo para ele. Então, aonde era essa tribo que eles moravam, é no lugar que hoje se conhece por Batedor. O Batedor fica dentro das terras do finado Miguel Pinto. Lá mais pro lado do morro do que pro lado das estradas. Era lá que se chamava Batedor. Por que é que se chama? Sim, vindo da história de lá. Aí o índio, o homem branco, começou a conversar com a índia, conversar com ela, até que eles se uniram. Ela foi, fez uma tábua, uma ocasinha, e vinha se encontrar com ele. Vinha se encontrar com ele. Nessas arrumações, eles começaram a namorar. Aí ela foi e engravidou dele. Quando ela engravidou, ela ficou sempre por lá. A tribo notou que ela estava grávida, a tribo seguiu ela. Aí encontraram ela mais ele. O que é que acontece? Levaram ela e ele. Aí lá mataram ele. Mas a Índia ficou grávida. Aí a Índia ficou grávida. Até que chegou uma época de um tempo seco, muito ruim, chegou um bando de cangaceiro no sítio Estrela, que na época não era Estrela, se chamava Conceição, certo?
que é o Estrela mais para baixo. Chegou esses índios na Conceição, esses cangaceiros. Os cangaceiros, quando chegaram, foram procurar recurso na mata. Aí encontraram porco brabo, que era o criado comendo goiaba, murici e caju. Nessas arrumações, eles encontraram a tribo da minha família. Quando eles encontraram a tribo, pois bem, o nome da minha tataravó, o nome dela chamava-se Maitê. E quando eles invadiram a tribo, ela estava parindo. Tinha parido, terminado de parir, certo? A minha bisavó. E eles botaram a tribo para correr, porque o índio, naquele tempo, tinha muito medo de cachorro e bala. Correram ligeiro, né? Aí eles tomaram de conta da tribo. E a minha bisavó estava nascida, mas ainda com o umbigo na placeta. Eles olharam a menina, como era muito bonitinha, alva, dos olhos azuis, eles só fizeram cortar o umbigo e levaram. Levaram a menina. Aí eles lá no... onde eles levaram a menina, eles criaram a menina, né? Criaram a menina e tudo. Pra onde o cangaço foi, levaram ela. Quando ela se pôs moça, um cangaceiro mexeu com ela. Aí o major fez o casamento deles dois e mandou eles irem para Uruburetama, morar lá. Lá ela teve, lá Maité teve a Maria da Conceição. Não, estou mentindo. Lá eles levaram a menina que tinha o nome de Maria da Conceição, filho da Maité Rea, entende? Aí levaram ela e casaram ela com um cangaceiro de lá. E lá outro cangaceiro mataram o marido dela. Ela vai, nesse tempo ela teve 3 meninas. Maria, Chiquinha e Isabel. Aí ela veio volta para trás. Só que ela não veio aqui para o sítio Estrela. Porque nesse tempo não dava o nome de sítio Estrela, dava o nome de Lagoa da Passagem. Pois bem, ela vai e tira, desce de praia abaixo, à procura dos outros que fugiram. Aí encontrou uns por aí, mas tudo de bundado, tudo sem lugar certo. Porque uns fugiram para Pacatuba, outros fugiram para Calcaia, outros fugiram para outros cantos e outros fugiram aqui para baixo. Fugiram, se uniram com os Tremembé. Ela não encontrou apoio. Ela volta para trás. Quando ela chegou aqui, trazia as meninas, chegou aqui, arranchou-se na lagoa aonde ela nasceu. Arranchou-se aí. Quando ela arranchou-se aí, já morava a outra, minha bisavó, já morava aí. Se chamava Clara. Aí a avó Clara vai e acolhe ela, que se tornou-se dona da Lagoa da Passagem. Aí acolheu a Maria da Conceição com a filha. A Maria da Conceição vai e ficou aí. Com o tempo, ela adoeceu. Aí pediu para minha outra bisavó tomar de conta das meninas. Ela foi e morreu. Aí a outra, minha bisavó Clara, tomou de conta das meninas. Chiquinha, Isabel e Maria. Ela tomou de conta das meninas. A minha outra bisavó era parteira. Nesse tempo, uma parteira tinha quase o poder de um prefeito, certo? E ela tinha poder no município de Trairi. Ela foi, criou as meninas e tinha uns homens, uns bocado de filho.
Tem um bocado de filho homem. Ela foi, chamou os filhos e disse, não mexa com essa menina aqui, que ela vai ser irmã de vocês. Só que o meu avô muito enxerido, né? Aí quando ela se pôs moça, a minha avó muito bonitinha, ele foi e mexeu com ela. Mexeu com ela. Resultado, nesse tempo tinha os políticos que eram da parte do Rejona. Eu era Tide Martins. Nesse tempo, era Tide Martins, era um dos manda-chuva lá de São Gonçalo, certo? Ela foi e se encostou, era Tide Martins, e fez o casamento que ele não queria não. Meu avô não queria assumir ela não, porque ele era negro. Ela era bem alva e ele era negro. Mas ele não queria não queria assumir ela não. Mas aí a minha bisavó fez ele se casar. Ele foi e se casou com ela. Aí, resultado, aí a minha bisavó teve Maria e Josefa, que foi a minha mãe. Entende? Foi as duas irmãs que nasceu da minha avó, que se chamava Francisca. Então, essa é a minha história indígena que vem de lá para cá. Resultado, fica dessa história. E eu, quando soube da história, eu fui à procura das raízes. À procura do começo. Aí me encontrei com esse tio que eu tinha, né? Ele foi e me contou essa história todinha. Aí eu fui e perguntei a ele por que era que eles tinham negado a parte indígena. Ele foi dizer que era com medo. Porque os cangaceiros ameaçaram eles foram-se embora tudinho. Por prova disso, quando eu já, rapaz, pescando de tarrafa nas lagoas, encontrei muita tapera de índio. Que não tem muita. Aqui entre a Imbuaca e Mundaú, eu encontrei muita tapera de índio. E justamente foi a causa desses índios terem ido se embora nessas épocas, né? Que eu não sei dizer as datas. Essas é que eu não sei dizer. Mas sei que existiu porque eu encontrei as taperas, né? Pois bem, então ficou. Eu fui até que eu encontrei outras pessoas que contaram como era o nome da tribo. Então o nome da tribo se chamava Pitiguari. Era o nome da tribo, né? Do município de Trairi. Aí foi que eu fui achar mais completa essa história. Quando eu encontrei mais ou menos, aí eu fui querer me filiar. Meus irmãos não quiseram. Meus irmãos não quiseram me acompanhar não. Eu procurei os Tremembé me aceitaram lá. Mas eu lá, certo? Eu ia para lá. Porque os Tremembé e os Pitiguari era uma coisa só. Mas aí eles não só queriam me aceitar se eu fosse lá. Ou então eu fundasse uma tribo aqui, certo? Mas aí eu sozinho, né, meu irmão? Uma andorinha só não faz verão. E qual é essa história, como é que foi as Frecheiras, a fundação? A Frecheira, eu sei da história da Frecheira assim. Eu não sei se é verdade não. Mas a história que eu sei da Frecheira assim. O Araquém, essa história da Frecheira eu encontrei, não foi que alguém me contasse não. Eu encontrei no livro do Zé de Alencar, certo? No livro de Alencar que eu encontrei a história da Frecheira. No tempo que o Araquém foi expulso da Serra da Ibiapaba, quem expulsou ele da Serra da Ibiapaba foi o povo que tinha se apossado do Maranhão. O povo aqui do outro país, eu estou lembrando, esqueci como é o nome, no tempo da guerra da Holanda. Foi os holandeses que expulsaram o Araquém da Serra do junto com o
o cara que juntou-se com a Índia Iracema. Eu estou esquecido agora como é o nome dele. Meu Deus, o nome dele. Oh meu Deus, eu sei da história todinha, agora me esqueceu da história dele. Ele chegou também aqui no Brasil e achou essa tribo na serra e juntou-se a ela e juntou-se com a Índia Iracema. Estou esquecido. Estou esquecido. Não é Afonso não, estou esquecido do nome do homem. Então, o que é que acontece? Devido a ela ter uma pena de ouro no cocá, ele investigou ela e achou de onde elas tinham feito a pena de ouro, era de uma mina de ouro que tinha perto da tribo. O que é que acontece? Ele trai a tribo e se manda junto com os holandeses. Lá ele vendeu a tribo, vendeu a mina de ouro, ele vendeu. Quando ele chegou aqui, vinha com os de lá, que era para tomarem de conta. Só que quando eles chegaram, a Índia estava morrendo. Porque ela apaixonou-se por ele, ele fugiu, foi-se embora. E tem a canção dela, por sinal tem uma canção dela, né? Pois bem, aí eles expulsaram ele. Araquém vai, tira para a praia, com a família. Iracema, Tama, Andira, e estou esquecido como era o nome do índio. Aí para onde eles iam, se ficavam, ele dava o nome do lugar. Qual é o nome do Mucuripe? Foi a primeira praia que eles acharam. No Mucuripe tinha um forte que era um cercado, feito de pau a pique. Aí pau em pé é muco. E junto um do outro, se chamava mique. Aí bateu o pé de muco, ripe. Muco, ipe. Aí ficou o nome de Mucuripe. Aí eles desceram de praia abaixo. Aonde eles chegavam, que eles se encontravam, eles davam o nome. Eles chegaram no Paracuru. Eu até discuti uma vez essa conversa, mas outro camarada, né? Que ele contou outra história, outra versão. Ele chegou no Paracuru para atravessar o rio, o cururu estava cantando. Aí foi, botou o pé em cima do cururu e disse: "Para, cururu!" O primeiro nome do Paracuru, certo? Foi por aí. Ele desceu, chegou no pé 100, encontrou uma lagoa cheia de peixe. Pé 100 quer dizer peixe pequeno. Ele encontrou, deu o nome, né? Aí ele chega na Frecheira. Quando ele chegou, se acamparam na praia da Frecheira, que não tinha quase morro, era só mato. A Índia Iracema foi aos matos para procurar o que comer. Aí quando chegou com a cintura arrodeada de passo, o cacique foi, olhou para ela, bateu o pé e disse: "Frecheira." Porque ela era boa na flecha, certo? Esse é o nome de Frecheira. E em cada lugar que eles desciam, ele dava um nome. Aonde eles se acampavam, ele dava um nome. Por exemplo, Itarema. Eles chegaram no Itarema, o índio admirou a pedra. Ele botou o nome em cima da pedra e disse: "Itarema", que quer dizer pedra cheirosa. Porque Ita quer dizer pedra, Irema quer dizer cheiro. Então, isso foi aí que eu encontrei, mas eu encontrei essa, foi num livro, né, de Zé de Alencar, foi a história da Frecheira, foi essa, certo? Foi essa. Outra história que eu tenho da Frecheira, também essa daí eu subo pelos mais velhos, duas histórias que eu tenho da Frecheira. Uma do Seu Maro e outra do Pedro Paulo, um dos antigos moradores de lá. Do Pedro Paulo, que os mais velhos contavam, que tinha uma forquilha na casa dele, que nesse tempo era sua casa de taipa, uma forquilha da baixeira da casa, era uma costela de um peixe. Se vem muito esses mais velhos contar. E a do Seu Mauro, é que no dia de São Pedro, ele foi pescar. Ou era o Seu Mauro ou era o Seu Lauro, foi um deles dois, foram pescar.
Aí estava na procissão do São Pedro. E ele rolando o paquete para ir para o mar. Aí o pessoal disseram, seu Lauro, seu Mário, hoje é dia de São Pedro. Ele disse, ele também não foi pescador, ele também não come não? Disse, hoje eu vou para o mar, eu vou pegar muito peixe para ele comer. Aí mandou-se. Quando chegou lá no ponto, afundiou, nem um rio. Deu meio-dia e nem um peixe, nada. Aí ele foi, levantou, disse, ele agora vai correr até não querer mais. Passou 3 horas lá, o paquete correndo e não saía do lugar. Foi preciso ir buscá-lo, para ele poder vir para a terra. Essa é a história que eu tenho da frecheira, as origens da frecheira, né? Mas eu também não sei se é verdade não, porque eram os outros que contavam, né? Eu estou contando assim porque via os antigos contar. Então essas são as histórias que eu tenho da frecheira e a história minha que eu tenho. E o senhor também não nasceu aqui? O senhor não nasceu aqui na Canaã? Não, eu nasci entre o Estrela e a Lagoa da Passagem. Aliás, para lhe dizer, nasci na beira da Lagoa da Passagem. Foi, nasci ali. Você não tem um chapadão ali? Tem. Pois aquele chapadão ali tinha um caminho. Tinha um caminho que entrava para de dentro. Esse caminho ia sair no Estrela, certo? Aí tinha um córrego. Aí o caminho atravessava o córrego. Por lado de cá do córrego morava o Vicente Ribeiro. E atravessava o córrego. Quando atravessava o córrego, por lado de lá, aí subia a estrada, subia um pouquinho e acompanhava a ladeira por baixo. Não subia a ladeira. Tirava a ladeira por baixo para poder lá em cima subir porque era uma ladeira. Dali, tirava para o Estrela e outra subia no rumo de cima. Que ia sair lá na outra lagoa, onde morou o Antônio Rosa, meu tio. Foi ali na beira desse caminho que eu nasci, porque ali era uma rua de casa. Nesse caminho, era uma rua de casa. Então foi aí que eu nasci, a Dona Mará, a minha família, ao povo da minha família, Cardoso, que tinha um apelido de Rosa. Seu Moisés, o senhor trabalhou e viu e conviveu com o Padre Tomás. Foi. Como foi isso? Comecei a trabalhar com o Padre Tomás em 1971. No ano que minha velhinha nasceu. Comecei a trabalhar. Foi, Roda? Foi, 71, comecei a trabalhar com ele. Foi o seguinte, eu pescava, né? E um dia eu cheguei do mar. Aí, quando dei fé, encostou um jipe. Encostou um jipão lá encostado. Aí desceu era ele. Mas o padre Simval. Ele ainda não era não estava empossado não. Era o padre Simval que estava tomando de conta. Mas vinha mostrando a ele os lugares, né? Mostrando os lugares. Aí baixou na emboaca e parou. Aí passaram lá, eu tinha encaiado, eles pararam um pouco, aí desceram para mudar outro. Quando foi depois, eu procurei ele. Para batizar o menino nosso. Aí foi quando eu tive conhecimento com ele. Aí ele foi lá em casa, na minha casa, lá nos bodes. Ele foi lá, aí tinha um conhecimento, aí comecei a trabalhar com ele. Já na época dos batizados, comecei a trabalhar na força dos batizados, que não podia batizar se não fosse casado, padre civil. Eu peguei esse abacaxi para descascar. Ele me deu essa ordem e eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na emboaca e no lugar por nome o Cantinho, que hoje passou para outra estrada, que é os peixinhos. Trabalhando nesse lugar dando palestra de batizado. Aí o pessoal não queria acreditar de jeito nenhum, mas como chegava lá, não tinha batizado, eu voltava e me procurava. Aí foi assim que eu comecei a trabalhar com ele. Assim. Trabalhamos ainda 16 anos. O senhor, o padre Rodolfo, o senhor também tem notícia, trabalhou com ele, já viu ele? O padre Rodolfo foi quem fez meu casamento. O senhor é casado? Foi. Quem ia fazer nosso casamento era o padre Antonildo, que era o pároco na época. Mas, quando foi na resta do casamento, ele adoeceu. Adoeceu, não pôde fazer o casamento.
Aí eu fui no Trairi, cheguei lá, pedi para ele fazer o casamento, porque o padre não tinha adoecido. Ele vai e me bota para ir para Mundaú. Aí ele ia celebrar no Mundaú no outro dia. Aí nós fomos para Mundaú. Foi assim. Mas o padre Rodolfo, eu não tive muito conhecimento com ele, assim, porque eu só vinha para as missas de domingo, né? Mas ela aqui, mais a mãe, tinha muito conhecimento com ele, que ele era daqui, né? E ela tinha muito conhecimento com ele. Mas você já viu falar de passagem do Padre Cício por aqui? Já. Por sinal, eu tenho um livro que conta essa história. É? Tem um livro que conta essa história. O Padre Cício tem um livro que conta essa história, que foi ele quem pediu, foi ele quem fez o primeiro pedido para fazer essa igreja. O Padre Cício. E tem um pedido, no livro diz isso. Diz isso. E também nesse livro conta que o Padre Cício fez também pedido, o Padre Rodolfo fez pedido ao Dom José Delgado, que era o arcebispo da época da diocese, da sede de Fortaleza. Ele vinha viajando num navio e ele fez o pedido da paróquia daqui do Canaã. Em 1800 e pouco. 1800 e pouco. Foi, fez esse pedido. Isso também tem nesse livro. Tem. O senhor pode mostrar esse livro? Não sei te mostrar porque eu não sei onde ele está. Mas eu vou procurar ele. Quando eu achar, eu boto num lugar mais fácil para continuar. Eu te mostrar. Viu? Aí eu tenho. Quem me deu essa cópia desse livro foi a Loreta. Finada Loreta. Loreta, quando era viva. Foi. Ela me deu, eu fui e tirei a cópia e guardei. Olha aí, foi. Mas que relíquia, viu? Eu... Já parou tudo aí, né? Pois bem, dando continuidade à história do Canaã. Existiu aqui o proprietário, que era o seu Osmundo Ferreira. Não, Osmundo Ferreira. O Osmundo Ferreira e o Gangorra. Era o Ferreira. Eu trabalhando, o seu Osmundo, era o Osmundo Gangorra mesmo, é? Eu trabalhando o seu Osmundo aqui, naquele sítio dele ali. Ele, nós conversando, aí ele descobriu que eu compunha história, né? Que eu escrevia história. Aí ele me pediu para mim escrever a história do Canaã. Me pediu. Em cordel. Aí eu disse, eu escrevo. Eu digo, agora só que é preciso me darem as histórias e datas. Aí ele foi contar para mim como foi que foi empossado isso aqui. Ele contou para mim. Mas não me deu datas. Só me deu como foi, né? Ele disse que o primeiro morador daqui se chamava o capitão Luiz Ferreira da Cunha. Foi o primeiro morador daqui, dono de uma escravatura, dono de uma fábrica de algodão e dono de uma légua de terra, que pegava de uma, sei que pé da, sei o que, Marizeira, e à beira da praia de Mundaú. Eu fui e perguntei por que chama o nome de Mundaú. Ele disse, porque botaram, mas o nome não é Mundaú. Aqui chama-se Barra de Mundaú. Diga mesmo, isso aqui era do capitão Luiz Ferreira, da Cunha, até a beira da praia. Aí eu fui e disse, seu Osmundo, como foi que ele adquiriu? Ele foi que falou que eles chegaram e se apossaram. Né? Se apossaram das terras e foi trabalhar. Quando chegou aqui, um bocado de padre, que deram o nome de Vigararia. Aí chegou esses padres aqui, celebrando e tudo, chamava a Santa Missão, e aí eles trouxeram a lei. A lei se chamava Lei César Maria. Isso ele me contando. Ele disse, a Lei César Maria
dava direito a uma pessoa que morasse perto de um rio se apossar de uma légua de terra. E se morasse perto de um riacho, se apossar de meia légua. Foi a vez do capitão Luiz Ferreira. Foi lá no catete, lá que ainda era reis ainda, e lá documentou uma légua de terra, o que o rei assinou, com letra vermelha, que era a letra que mais tinha força. Era a letra vermelha, as outras não tinham força não. Mas a letra vermelha era uma letra que tinha força. Era como o reis. Aí ele trouxe esse documento assinado pelo reis. Aí ele apossou-se daqui, uma légua de terra. Agora que durante essa apossação que ele apossou-se, lá veio o Mundaú, né? Também ele fez muita conta. Lá veio o Mundaú, se apossaram o Mundaú, chegou os pessoal de fora, se apossaram, foram se apossando. Por fim de contas estava o Mundaú empossado. E essa légua de terra. Aí ele pediu para mim escrever. Eu disse, eu vou ver o que é que eu faço. Mas eu não tinha datas. Ficava difícil, eu achava os versos e tudo. Mas eu não tinha datas, eu tinha medo de escrever e medo até de ser processado, né? Não tinha data de nada, né? Não tinha como provar nada. Aí quando foi um ano, eu fui trabalhar no Mundaú e me encontrei com a velha que se chamava Pequena Cutia. Aí eu conversando com ela, eu fui perguntei a ela como era que tinha nascido o nome de Cutia. Ela foi e falou, é que o capitão Ferreira da Cunha gerou 21 filhos, mas a mulher dele que se chamava Luísa, tem o nome dela que eu estou esquecendo. Pois bem, aí o pai do padre Rodolfo, que se chamava Raimundo Ferreira da Cunha, engravidou uma escrava. Aí a escrava teve uma menina. Para ele não casar com a escrava, a mãe foi buscar uma mulher lá no sertão, de uma família Pinto. Aí chegou aqui e fez o casamento deles. E a escrava ficou com a criaram a escrava. Aí a menina da escrava, quando começou a engatinhar, engatinhava pulando. Aí o apelido de Cutia. Quando a menina ficou moça, veio um cara da lá de baixo, da família Felisberto, e casou com ela. O que é que faz o Raimundo Ferreira da Cunha, o capitão Luiz Ferreira da Cunha? Vai e dá um dote à menina, à escrava, dá um dote a ela. O dote foi um pedaço de chão daqui do córrego da lavagem ao córrego da lavaginha. Que o córrego da lavaginha ia ao Lagamar, certo? Aí ele deu esse pedaço de chão. Era dela, da Recutia. Aí eu fui e perguntei, dona Maria, por que tem tanto dono? Ela disse, porque a minha avó não tinha condição de cercar e nem de zelar, rendeu uma parte e a outra se apossaram. Por isso que não tem hoje, mas só era da minha avó. Então aí já a história do Canaã, dos primeiros moradores daqui, que eu sei é essa, né? Pois é, mas infelizmente eu não tenho datas, e aí eu não pude escrever esse livro, não pude escrever.